Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Você na Política. E eu falo aqui dos estúdios da Top TV em nome da loja Mãe da Guria. Lembrando você que está em casa que compartilhe e se inscreva no nosso canal. E você que vai participar da feira da Fecimar, venha nos fazer uma visita. A loja Mãe da Guria vai estar expondo do dia 11 ao dia 15 de novembro. E hoje, aqui nos estúdios da Top TV, eu tenho alguém muito renomado comigo. Vamos fazer um bate-papo bem bacana. Afinal, estou recebendo aqui Rodrigo Conrad. É assim que se pronuncia, Rodrigo? Exato. Muito prazer em tê-lo aqui nos estúdios. Deixo a palavra contigo. Exatamente, Grazi. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer todo o pessoal da Top TV pela oportunidade da gente poder hoje ter essa conversa, um bate-papo informal, assim, né? Sim, Elencar, a gente falar sobre alguns pontos interessantes aí que estão no âmbito, né? Final, sim. ano eleitoral, eleição agora chegando no próximo domingo, né? Friozinho na Mas, barriga já, né? é, isso aí, né? Mas falasse muito bem, né? Conrad, né? Alemão, né? É. Sou natural de São Carlos, né? Tenho 30 anos, né? Sou católico, professor universitário, né? Casado, pai de família, né? Já estou dentro dessa área do ensino aí há mais de 10 anos, né? Filhos, Comecei. Rodrigo? Sim, tenho um filho, sim. Tem filho? 1 ano É. e 7 meses já, né? Alberto é o nome dele. Alberto. Isso Um aí. abraço para o Alberto, então, e para a mãe dele, que com Isso certeza aí, estão né? nos assistindo. Com certeza. Rodrigo, como tu bem falaste, então o Rodrigo Conrad, ele é professor universitário pela Horus, isso? Exatamente, eu dou aula na Horus Faculdades em Pinhalzinho e na UCEF em Chapecó. Continuo morando em São Carlos, moro na linha Moraes, comunidade interior de São Carlos, né? E dou aula em Pinhalzinho e Chapecó. Muito bem, mas além da profissão, né, muito importante, inclusive de professor universitário, tem uma bagagem muito grande e deve agregar com bastante conhecimento. Você também foi candidato nessa eleição, né? Exatamente, né? Quer falar um pouquinho para o pessoal que está em Sim, casa? sim, vamos conversar um pouco, né? Eu fui candidato a deputado estadual, agora nessa última eleição, pelo Partido Patriota, né? Fizemos 866 votos. Foi uma boa votação, considerando que foi a minha primeira experiência política em âmbito estadual, né? No Sim. ano de 2020, eu fui candidato a prefeito lá em São Carlos. Olha, Também pelo Patriota, fizemos na época 1.256 votos. Para quem é de cidade pequena, sabe que isso é uma excelente votação. Foram 18,43% dos votos válidos, é né? verdade. Sendo que em 2020 a gente fez algo totalmente novo, inédito, aquela ocasião em São Carlos, né? A gente lançou candidatura por um partido pequeno, inexpressivo, o Patriota, né? A gente não teve nenhuma coligação, a gente foi chapa pura, né? Oh, A gente tinha apenas 3 candidatos a vereador. As outras 2 coligações tinham cada uma de 25 a 30 candidatos, nós tínhamos apenas 3. Todos nós éramos jovens, pegando eu, meu vice e os 3 vereadores, o mais velho, na época tinha 32 anos, né? Todos primeira vez na política, né? Mas a gente conseguiu fazer quase como uma revolução lá em São Carlos. A gente fez uma excelente votação, não fizemos feio. E isso chamou a atenção da direção estadual do partido, né, que pediu então para eu estar concorrendo, né, esse ano na eleição para deputado estadual, né? como foi a experiência? Uma experiência muito boa, né? Infelizmente, em virtude, a gente tem família, filho pequeno, tem o meu Sim, trabalho. Eu não sou servidor público, né? Eu que trabalho fique em, claro. exatamente, eu trabalho em instituição privada, particular de ensino, então eu não me licenciei. Ou seja, Uhum. eu fui fazendo campanha durante o dia, trabalhando à noite, dando aula. Nossa, Então eu não consegui, como a maioria dos políticos fazem, pegar hoje o carro, hoje eu vou subir, eu moro em São Carlos. Hoje eu sim. vou fazer saudades, Piauzinho, modelo será alto. Depois volto. Outro dia eu vou Palmeiras, Cunhaporã, Maravilha. Né? Eu não consegui fazer isso. Não Né? disponibilizava desse tempo. Exatamente, eu não tinha tempo, porque, como eu sou um cara religioso, para mim, família em primeiro lugar sempre. Né? Sim. Então, eu também não vou simplesmente abandonar a minha família E como tu, para. tu comentou, desculpa te interromper, como tu comentou aqui antes nos estúdios com a gente, é um bebê que vocês têm, né? Exatamente, é 1 ano e 7 meses, né? Então, Nossa, e a gente mantém ele em casa, né? Eu acredito muito na questão do pai e da mãe ser o principal educador, cuidador do filho, né? com A certeza. gente vê hoje, claro, nós moramos no interior, né? Então a gente tem essa facilidade, né? Minha esposa está em casa todo dia, né? Vocês Cuida. moram no interior? Sim, moramos no interior, lá em Linha Moraes, isso Olha, aí, né? Então a minha esposa está em casa todo dia, né? Então nós temos essa facilidade ela e eu também, a gente poder cuidar junto do nosso que filho. bom, que A bom. gente sabe que, para quem mora na cidade, a maioria das mães, né? Tem a sua licença maternidade aí 4 ou 6 meses, né? E Sim, depois acabam inevitavelmente
tendo que ou colocar o filho na creche, ou pedir para uma tata cuidar, ou às vezes a avó vai cuidar, Para né? retornar às Para atividades, retornar às né? atividades, a gente sabe, né? Todo mundo tem que trabalhar, tem... Necessidade. É uma questão de necessidade, a gente fala muito disso. Exatamente. E outras mães, assim como eu, também tiveram a oportunidade de ficar mais tempo com os filhos, né? E tenho tentado fazer isso, conciliando o trabalho Uhum. e ao mesmo tempo ficando com ela pelo menos meio período, né? Exatamente. Graças a Deus. Eu vejo como é importante, né, o pai e a mãe cuidar da educação dos filhos, né? É A verdade. gente vê hoje, se a gente vai fazer uma análise da nossa sociedade atual, né? Uhum. A gente muitas vezes fala, né? Ah, a sociedade está perdida, os jovens não querem saber de nada. Muito em virtude do quê? Falta da educação do pai e da mãe. Muitas vezes são cuidados por tatinhas, uma empregada que vem lá, pai e mãe trabalham o dia inteiro fora, chegam em casa de noite tão cansados, o filho às vezes também está cansado, vai logo dormir. Então, qual o nível de educação que essa criança está tendo? A gente não sabe, né? E eu acredito muito no poder do pai e da mãe. Eles são os principais detentores desse, vamos dizer, desse munus, desse direito. Uhum. É um direito que os pais têm à educação. E hoje em dia muitos pais, por uma questão de facilidade, não quero saber disso, vou jogar na creche a criança, a professora que cuida lá, esse vira, não sei o quê, eu quero cuidar da minha vida, quero cuidar da minha carreira, da minha profissão, e muitas vezes coloco o filho em segundo plano. Agora, se o pai e a mãe tiveram, né, coragem, tiveram a capacidade de ter um filho, então agora que cuidem, que Que criem. tenham a responsabilidade de criar, Exatamente, né? É isso aí. Muito bem, Rodrigo, você é professor universitário. Há quanto tempo? Olha, minha primeira experiência na universidade foi em 2013, né? 2013. Em 2013 a 2014, por 1 ano e 7 meses, 1 ano e 7 meses, 8 meses mais ou menos, eu dei aula na UDESC, aqui em Povos de Piauzinho. Depois eu saí fazer o mestrado, então fiquei um tempo fora, só me dedicando ao mestrado. Na verdade, no meu primeiro ano de mestrado, eu dava aula e fazendo mestrado, né? Mas desde 2016, ininterruptamente dando aula, né? Trabalhando muito, então, e buscando conhecimento. Com certeza, eu sou uma pessoa assim que, apesar de eu ter feito 3 faculdades, né? Eu tenho formação em engenharia de alimentos, engenharia química e física, e tenho mestrado em física, então a área bem das exatas, né? Apesar de ter estudado bastante ali na minha época de juventude, não que hoje eu não seja mais jovem, né? Mas na época Muito, mais jovem, inclusive, mais jovem do que eu. nessa época a gente estudou bastante, e se dedicou muito aos estudos, mas a educação, o estudo nunca termina, né? Às vezes o cara sai de uma faculdade, agora nunca mais vou pegar num livro. Esqueça isso aí. Se tu está fazendo faculdade, meu amigo, terminou a faculdade, continue estudando, faça curso de pós-graduação e tudo mais. Ou se não for fazer curso pago, hoje em dia na internet tu tem acesso quase que ilimitado a tantos Busque cursos se aí. atualizar, né? Com É certeza. importante. Então a gente está sempre estudando ali, e não só dentro da minha área de atuação, né? O meu estudo não se resume unicamente a questões da área das ciências exatas, né? Eu gosto muito de estudar, digamos, questões ligadas à religião, teologia, filosofia. Você comentou antes com a gente aqui que você é bem religioso, né? Sim, isso é uma coisa que eu carrego dos meus avós, assim, eu fui criado pelos meus avós, e graças a Deus os dois ainda são vivos hoje, avós maternos, e eu recebi muito do que eu sou hoje, eu devo a eles. A educação que eles me deram, eu digo educação moda antiga, né? Uhum. Onde a gente aprendeu a respeitar os mais velhos, a ir na igreja todo fim de semana, sabe? É algo que eu carrego muito forte comigo hoje e, se Deus quiser, vou poder passar isso para os meus filhos E que e talvez levar esteja adiante, né? faltando na nossa sociedade hoje, né? A gente Um vê pouquinho hoje, mais de dedicação. a gente passa por um processo de secularização. O que é isso? Até para o pessoal de casa saber. Secularização é um processo no qual as ideias e valores religiosos que os nossos pais, avós cresceram dentro desses valores, esses valores religiosos vão sendo trocados pelos valores seculares. O que é isso? São os valores do mundo. Os valores que vêm na TV, os valores da internet. Hoje em dia, com o celular na mão, né, tem acesso a tudo, tanto de bom quanto coisas ruins, né? Então a gente vê que os mais jovens eles foram perdendo a essência da fé que os nossos avós ganharam de casa, que os nossos pais ganharam em casa. E muitas vezes nós, enquanto pais e mães, não conseguimos transmitir aos nossos filhos. Às vezes a gente vê filhos enfim, a juventude em geral, né?
A gente fala assim, a juventude está perdida. Claro, a maioria dos jovens não querem saber de nada. Agora também em que a gente tem que fazer a reflexão, né? Em que ambiente esses jovens cresceram, né? Qual foi a educação que eles tiveram em casa, né? A gente vê hoje que muitas crianças nascem em famílias totalmente desestruturadas, né? Em que, na maioria das vezes, o pai e a mãe são simplesmente namorados que moram juntos, sem nenhum compromisso mais efetivo, nenhum vínculo amoroso mais forte, né? Exato. Aí a criança tem 1 ano, 2 anos, daí já se separam, geralmente Exato. a mãe fica com a criança, o pai vai embora para outra cidade, a mãe, dentro de alguns meses, já começa outro relacionamento, quando vê, passa 2, 3 anos, termina e vai para outro, sabe? Então, a essência da nossa sociedade mais antiga, que era uma essência sólida, pai e mãe pela vida toda, juntos, unidos, filhos, no plural, não apenas um, mas 2, 3, 4, 5, né? Isso criava um ambiente mais unido, um ambiente mais sólido, mais rígido. E hoje em dia não, hoje em dia é tudo muito mais molengo, vamos dizer assim, né? Adentrando esse tema que você, no caso, abordou agora da religiosidade, nós estamos aqui falando do Você na Política. O Rodrigo veio contar um pouco da história dele na política, como foi a sua candidatura, né? Uhum. E também para dar a tua opinião para a gente com relação às eleições a nível nacional, que estamos aí há poucos dias do segundo turno e nós temos uma grande decisão pela frente. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo querem saber a tua opinião com relação a isso. Mas já que estamos falando de religião, eu vou abordar um tema que é muito polêmico aqui, que é a questão da homossexualidade. Então, tu estás aqui comentando sobre a questão família e a gente percebe que o candidato Bolsonaro, então, tem como principal tema família, religião, né? E muitas pessoas que são homossexuais ou têm determinado outro gênero também, colocam como escolha o Lula em virtude do Bolsonaro defender a família e a religião. Qual é a tua opinião quanto professor? A gente sabe que não somos donos da verdade, mas você tem a tua opinião, né? Com todo o conhecimento que você traz à tua bagagem. Qual é a tua opinião com relação a isso? Então, Grazi, até pegando a tua frase ali, não somos donos da verdade, né? Então, assim, quando eu vou emitir uma opinião, eu sempre tento não dar a minha opinião, né? Eu, enquanto católico, sempre tento me basear o quê? Me basear no que a igreja sempre disse e sempre ensinou há mais de 2000 anos, né? Então, o que acontece? Falando, então, da questão do homossexualismo, da homossexualidade. É um pecado grave, inclusive, né? Ou seja, aquele homem que vai manter relações sexuais com outro homem, mulher com outra mulher, enfim. Isso a igreja sempre condenou, desde os primórdios, né? E está na Bíblia, inclusive, né? Se pegar a carta de São Paulo aos Romanos, lá no capítulo 1, né? São Paulo lá, ele já fala abertamente contra esse tipo de tendência, esse tipo de situação que já ocorria naquela época. Então, assim, a questão homossexual não é uma questão de 50 anos atrás. É questão que vem desde a época de Jesus, né? Então é um pecado grave. Por quê? Porque é um pecado contra a natureza. Deus nos criou homens e mulheres, né? Quando a gente vai ver a passagem do Gênesis, né, quando a mulher é criada, né, quando a Eva é tirada, Adão tira a costela, desculpa, Deus tira a costela de Adão e dele cria a mulher, né, Adão fala, né, carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Ou seja, a mulher foi feita para o homem foi feito para a mulher, né? Até Deus fala na sequência, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Então, a homossexualidade, o homossexualismo por si só é um pecado. Bom, aí o amigo que está nos escutando, que está nos assistindo agora, ele vai dizer, tá, mas hoje em dia a ciência fala que a pessoa nasce assim, né? Que ela já vem dentro dos seus genes, né, os seus cromossomos, dentro das suas células, já traz isso imbuído ali dentro. Em primeiro lugar, a ciência não bateu o martelo com relação a isso aí. Ninguém sabe direito como, ou seja, se a pessoa homossexual realmente nasce com essa tendência, se durante a juventude, devido a fatores sociais, antropológicos, enfim, se a pessoa vai querer se aventurar nesse tipo de situação, enfim. A questão não é essa. A questão não é se a pessoa nasce ou não dessa maneira. A questão é o que a igreja nos pede, né? A igreja nos pede para que cada um de nós carregue a sua cruz, né? Se nós, falando agora especificamente para os católicos, os cristãos que estão me assistindo, independente se for evangélico, cristão, enfim, católico,
Jesus nos fala que cada um deve tomar a sua cruz e seguir a ele. Né? Ou seja, o que significa isso? Significa que todo mundo, cada um dos 7 bilhões de seres humanos que vive e habita esse planeta, cada um tem os seus problemas. Cada um tem as suas dores, as suas angústias, os seus sofrimentos. Né? E para alguns, né, o sofrimento da questão homossexual. Né? Ou seja, ser homossexual não é o problema, não é pecado. O pecado é você cometer atos homossexuais. Né? Ou seja, da pessoa homossexual se entregar a essa paixão, se entregar a essa aventura. Tá certo? Esse que é o problema. Né? Eu estou aprendendo, estou ouvindo e aprendendo. Né? E com relação a essa questão da política, né? Quando o Bolsonaro fala em defender a família, bom, ele nada mais está falando do que defender a célula base da sociedade. Uhum. Né? E agora, claro, tem aquele cara que vai nos assistir agora e que é contra o Bolsonaro e vai estar pensando, não, mas o Rodrigo está falando isso aí porque ele não é homossexual. Então, Grazi, vamos trazer aqui um exemplo de Clodovil Hernandes. Né? Tá. Clodovil Hernandes, muitos que sabem não sabem quem foi, né? Ele morreu agora faz uns 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, por aí. Clodovil foi um estilista famoso, por aí, homossexual assumido, se elegeu deputado federal, inclusive, e ele dizia, eu não tenho nenhum orgulho em ser homossexual. Ele defendia, se eu nasci, é porque eu nasci de um pai e de uma mãe, ele era contra os movimentos LGBT, ele era a favor da família, porque ele sabia da importância do pai e da mãe, da figura do homem e da mulher. Não é? Ou seja, todo homossexual nasceu numa família. Nasceu de um pai e de uma mãe. Não é? Então, é fato, isso aí não vai nascer de uma pedra, não vai nascer de uma árvore. Nasceu de uma relação de um homem e de uma mulher. Né? Então, quando o Bolsonaro diz defender a família, ele nada mais está fazendo do que defender a célula base da sociedade. Porque a nossa sociedade ela é fundada no quê? Você tem um Estado, por exemplo, vou pegar o exemplo do Brasil. Tem um presidente, tem 27 unidades federativas, né, 26 estados, o Distrito Federal. Tem os municípios, tá certo? Mas isso no âmbito da esfera pública. Agora, a principal, a mais pequena esfera é a esfera familiar, a esfera de casa, né? Pai, mãe e filhos. E é essa célula que todos nós precisamos defender. Muito bem, acho que quem está em casa está acompanhando, está gostando do nosso bate-papo aqui. E Rodrigo, seguindo a linha, então, porque o tema é você na política, então nós queremos saber a tua opinião, a tua visão, né? Você comentava com a gente que você estudou e que você teve bolsa. Isso é um dos temas também muito debatidos em entrevistas e os jovens, principalmente, que hoje votam no Lula, falam muito sobre isso, né? Financiamento, FIES, enfim, para estudar e bolsa. Como foi para ti? Você teve bolsa e você, pelo que já vi aqui, defende, então, o Bolsonaro. Fala para nós um pouco disso também. Então, as minhas 3 faculdades eu fiz na UNO Chapecó. Né? Em Chapecó, o mestrado eu fiz na Federal, lá em Florianópolis, na UFSC. Né? A minha bolsa, ela não foi via ProUni, FIES, nada disso. Né? A minha bolsa, na verdade, ela foi era um programa institucional da própria UNO Chapecó, que na época, eu entrei na faculdade foi em 2008. Na época, assim, as turmas eram grandes, entrava 40, 50 alunos, né? Hoje diminuiu, né? E na época, a UNO Chapecó tinha, assim, a cada 50 alunos, ou a cada 40 alunos que entrava, um ganhava bolsa. Se não me engano, era assim, não estou bem lembrado agora, né? Tá. Ou seja, daí, claro, pela questão financeira, né? Os mais humildes, os que tinham menos posses, aqueles que tinham menos condições financeiras de pagar a faculdade, esses ganhavam bolsa. Então, eu me incluí nisso, né? Eu nasci numa família humilde e tudo mais, né? Então, a gente não tinha condições de pagar a faculdade, né? Agora, entrando nessa questão de financiamento público, né, da educação, como é que eu vejo? Eu vejo que o problema da educação no Brasil hoje é um problema sério, muito sério. Eu vejo porque eu dou aula em faculdades e às vezes, assim, ó, dá até medo, assim, quando a gente pega alunos, digamos, eu dou aula para alunos de 5º, 6º, 7º período, ou seja, alunos que estão na metade do curso, já quase se formando, e a gente vê que muitos alunos, desculpa falar, não sabem escrever, cometem erros grosseiros de ortografia, às vezes contas básicas de matemática que tu aprende 5ª, 6ª, 7ª série, e chegam na faculdade e não sabem, tá?
Então, já vou falar da questão do financiamento, mas apenas pegando o gancho, eu vejo que o principal fator de investimento na educação, que deve ser feito não apenas a nível federal, mas estadual e municipal, é na educação básica. Nós temos que pegar as nossas crianças que estão entrando agora com 6, 7 anos, na primeira, segunda série, no primário, e priorizar a essa faixa etária os principais recursos que nós temos que ter. Né? Porque o que acontece? Reclama-se que é muito difícil de entrar na faculdade. Mas, claro, se a pessoa passa todo o ensino fundamental, todo o ensino médio, tendo uma educação, vamos dizer assim, entre aspas, fraca, deficiente, entre aspas, né? É óbvio que será mais difícil para esse aluno atingir o seu objetivo que é entrar na faculdade. Né? Então, a gente vê o quê? A gente vê que, digamos, na época do Lula, né, criou-se muitos mecanismos para facilitar o acesso, né, dos tanto mais carentes, mais humildes, à faculdade. Muito bom, ótimo, que bom isso. Agora, o que acontece? De nada adianta você entulhar, encher as faculdades de jovens que chegam lá despreparados, sem uma bagagem cultural boa, e eles chegam lá, muitas vezes acabam passando por professores doutrinadores, que acabam mais se preocupando em ensinar uma determinada ideologia do que ensinar realmente a matéria a qual ele precisa lecionar. E daí, depois de 4, 5 anos, tu vai ter um profissional formado no mercado, mas um profissional fraco. A gente pode aqui pegar várias profissões, engenheiro, arquiteto, médico, advogado. Compara, você em casa, compara. Um cara que se formou há 2, 3, 5 anos com um cara que se formou 20 anos atrás. Né? Claro, o cara que se formou 20 anos atrás tem uma experiência maior. Né? Mas às vezes tu vai pegar um cara que se formou há pouco tempo, desculpa falar, às vezes o cara não sabe nada. Né? Existem boas exceções. Existem bons alunos. Eu sou prova disso. Eu dou aula na faculdade, eu sei que tem muita gente boa. Agora, tem muita gente que chega lá, me desculpa, mas às vezes não sabe o que está fazendo lá. Né? Então a questão de financiamento é importante sim. Você financiar, proporcionar recursos para que todas as classes, desde o mais humilde até o que tem melhores condições financeiras, que todos possam ter acesso e condições de uma educação boa, uma educação de qualidade. Que o aluno entre numa sala de aula para aprender e não para passar o tempo. Passar o tempo, exatamente. Certo, Rodrigo, estamos aí há 20 minutos, então, falando com conteúdo, né? Porque você é um cara que tem uma bagagem muito bacana. E, na tua visão, Rodrigo, passamos o primeiro turno, agora vamos para o segundo. O que tu achou do resultado do primeiro? Bom, vamos lá. Questão do resultado. Todo mundo sabe, né? O Lula ficou aí com 48,3%, mais ou menos, né? Sim. E o Bolsonaro com 43%. Bom, em primeiro lugar, eu acho que na nossa conversa a gente pode bater forte na questão das pesquisas, né? Todas as pesquisas mostraram-se, no mínimo, equivocadas, para não falar outra coisa, né? A grande maioria das pesquisas dizia que o Bolsonaro não ultrapassaria os 35%, 36% dos votos válidos, né? E chegou em 43%, né? Muitas pesquisas já davam o Lula como eleito no primeiro turno, né? Então, assim, logo ali passado o dia 2, passado o primeiro turno, na segunda, na terça-feira, né, nos 2 dias seguintes, eu acho que o grande tema que pairava na mídia, nas conversas, era essa questão das pesquisas, né? Ou seja, de como as pesquisas mostraram-se, volto a frisar, no mínimo equivocadas, para não falar outra palavra aqui, né? Então a gente sabe assim, né, você eleitor que está me assistindo, né? Você que é um eleitor consciente, né, um eleitor que sabe, entende as coisas, você não pode guiar o seu voto por pesquisa. Independente se o teu candidato está na frente ou atrás. Vote segundo a tua consciência. Né? Porém, a gente sabe que a maioria da população não é assim. Né? Ainda tem-se aquela mentalidade do eu não quero perder o meu voto. Vou votar em quem está na frente. Infelizmente. Infelizmente, muitos pensam assim. Ou seja, levados por pesquisas, né, que tem uma credibilidade questionável, vamos dizer assim. O Lula está na frente, ele vai ganhar mesmo, vou votar nele. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Não podemos confiar em pesquisas. Né? Agora, passado já essas 2, 3 semanas de continuação de campanha, Sim. A gente já se aproxima do domingo, dia 30, que vai ser o segundo turno, como que eu vejo a situação? O Bolsonaro ficou em torno de 6 milhões de votos atrás do Lula. Né?
Se tu somar os votos de todos os outros candidatos, se não me engano, não dá 6 milhões. Eu acho que falta pegar aí Simone, Ciro, Soraya e companhia, né? Se não me engano, falta 6 milhões. Ou seja, se Bolsonaro quer igualar o voto de Lula, ele no mínimo deveria pegar todos os votos dos seus concorrentes, que a gente sabe que não vai acontecer. Ciro e Simone já declararam abertamente voto ao Lula, né? Ou seja, nós temos aí uma parcela o quê? De votos. Se o Bolsonaro quer ganhar a eleição, e espero que ganhe, né? Ele tem que focar o voto onde? Naqueles 20 milhões de pessoas que se abstiveram de votar, nos mais tantos milhões de votos nulos, de votos brancos. E, claro, tentar puxar voto daquele eleitor desconfiado, às vezes cabeça fraca, que acabou votando no Lula, não por acreditar nas propostas do Lula, mas levado por toda uma conjuntura de pesquisa, uma conjuntura de mídia, porque a gente tem que, isso é outra coisa que nós temos que falar, a nossa mídia a nível nacional, os grandes conglomerados, as grandes empresas de comunicação, seja rádio, televisão, internet, abertamente fazem campanha por Lula. Abertamente. Rede Globo, né? Rede Globo, a grande questão ali, digamos, Jornal Nacional, William Bonner, né? Eu cresci assistindo o Jornal Nacional. Era fonte de credibilidade. Eu gostava, junto com meu avô, chegava de noite, né, sentar na frente da TV e assistir o jornal para ficar bem informado. E hoje a gente percebe o quê? A gente percebe que eles não estão preocupados nem um pouco em informar, mas sim eles estão preocupados no quê? Em passar uma narrativa que favoreça os seus próprios interesses. Né? E qual é o interesse da grande mídia? A volta da esquerda, a volta do socialismo, enfim, que toda essa turma aí volta ao poder mais uma vez. Bolsonaro é uma pedra no sapato para eles. Né? Bolsonaro pode falar grosso, ele pode, quem sabe, não ter os melhores modos, enfim, mas a questão não é essa. Ele é rústico, rúspido, como o pessoal fala. Né? Agora, não há comparação. Né? Quando a gente vai comparar planos de governo, quando a gente vai comparar as pautas que cada um defende, sejam temas polêmicos ou não, né? O próprio histórico. A gente não há comparação dos dois candidatos, me desculpe, mas não tem como comparar. Né? Independente de plano de governo, enfim, você como professor universitário já tem, né, todas as qualificações que tem. É difícil entender como que alguém foi para a prisão e é candidato. É meio equivocado isso, né? Na verdade, a gente passa hoje o Brasil... eu ouso falar que o Brasil já vive sob uma ditadura. Mas não uma ditadura do executivo, de um presidente ditador, mas uma ditadura do judiciário. Né? Infelizmente aqui, eu não gostaria de ter que falar isso, mas a gente vive sob as ordens do STF. Nós temos hoje 11 ministros que atuam como se fossem 11 presidentes. Desculpe, 11 presidentes não, 11 ditadores. O que sai da caneta deles é lei e ai se você abrir a boca para tentar questionar. Né? Então a gente já vive numa situação completamente anacrônica. Né? A gente vive numa situação em que hoje, digamos, tu fazer uma crítica a determinado ex-presidente que está concorrendo às eleições, né? Ou algum dos seus amiguinhos, tu faz uma crítica, ou você é cancelado das redes sociais, ou você acaba sendo preso. Né? Só pegar um gancho de que situação que a gente vive. Acho que todo mundo ficou sabendo, semana passada ali, uma loja em Chapecó tinha 22% de desconto. É real isso? Aconteceu? É real, aconteceu. Uma loja em Chapecó, acho que era de relojaria, perfumes, não sei o quê. Não, porque tu sabe, Rodrigo, vem muito fake news, né? Não, mas isso é real. Isso é real, sim. A loja tinha 22%, né, um 22 grande, 22% de desconto. E um juiz, que agora me fugiu o nome, senão eu ia falar o nome aqui, o juiz simplesmente, não, isso ali você está infringindo leis eleitorais, declarando o voto. É fato, isso é fato. Na era das fake news a gente tem que tomar cuidado, mas isso aí é fato. Sim, Chapecó, logo aqui, né? A gente imagina ainda que é fake, mas... Não, isso aconteceu na verdade. Isso aconteceu na verdade. Então a gente vê hoje assim, ó. Agora eu faço a pergunta. Deixo a reflexão. Se a proprietária tivesse colocado 13% de desconto, será que o senhor juiz iria mandar tirar aquele número 3? Fica a reflexão para cada um de nós. Né? Ou seja, a gente vê hoje que as decisões
do judiciário, na grande maioria, não falo dos juízes tanto de primeira instância, das nossas comarcas aqui, né? Mas as decisões da cúpula, STF, TSE, STJ e tudo mais, TST, elas tendem com viés esquerdo, elas tendem para a esquerda, né? Ou seja, não são decisões... Disse que a justiça é cega. Tu vai na frente do STJ, tu tem lá a estátua da justiça, ela tem uma banda aqui, uma venda. A justiça é cega, ela não olha lado, ela não escolhe, mas atualmente está escolhendo sim. Outra questão, só para a questão da ministra Carmen Lúcia agora, né? O pessoal deve estar sabendo, né? A Jovem Pan, a empresa de rádio ali, ela foi censurada. Os comentaristas, apresentadores daquela empresa, eles não podem se referir ao candidato Lula usando certos termos que a gente sabe que são verdadeiros, né? A ministra Carmen Lúcia, no seu voto, ela disse, olha, a gente sabe que a censura é inconstitucional, a gente sabe que a censura é errado, mas dessa vez vamos deixar passar. Dessa vez está valendo. Claro, não foi exatamente com essas palavras, né? Ou seja, eles pisam em cima da Constituição, rasgam a Constituição, né? E todo o povo fica quieto, né? Então, assim, ó, por isso, cara eleitor, nesse dia 30, quando você for às urnas, né, para escolher o seu candidato, né, por favor, olhe todo o contexto. Veja hoje quem não pode se expressar e quem pode. Veja hoje quem é favorecido por decisões altamente questionáveis e quem não é. Veja hoje quem tem liberdade para fazer tudo e quem não podia fazer live da sua casa. O presidente Bolsonaro mora no Palácio da Alvorada e da sua casa não podia fazer live. Né? Então, por favor, pense bem na hora de colocar o seu voto na urna. Outra questão das urnas também. Fraude. Existiu ou não? Do meu ponto de vista, eu acho até que pode sim ter tido alguma espécie de manipulação de votos. Eu acredito que sim. Mas eu vejo que o pessoal que apoia Bolsonaro, o pessoal da direita, não pode ficar batendo muito nessa tecla. Tem que ir atrás e tentar converter votos, né? Virar votos, né? Porque a gente sabe que, a gente espera, né? A gente escuta muito falar, o exército está trabalhando na surdina aí, vai passar o segundo turno, eles vão desmascarar tudo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acredito sim que pode ter havido alguma espécie de manipulação de votos, né? Porém, eu vejo que aqueles que querem se empenhar na campanha do Bolsonaro não podem ficar batendo nessa tecla, né? Tem que ir atrás, tentar mostrar a verdade, mostrar os fatos, mostrar os números, fazer comparação séria entre um e outro candidato, entre uma pauta e outra, entre um pensamento e outro, entre uma cosmovisão e outra, em um tipo de sociedade e outro tipo de sociedade. E com base nisso, sim, a pessoa escolher o seu voto. Quer votar no Lula? Beleza, que vote. Mas vote consciente, sabendo do que vai acontecer com o Brasil se ele se eleger. Quer votar no Bolsonaro? Como eu? Vote no Bolsonaro. Mas não simplesmente levado por uma onda. Vote consciente, sabendo por que você está escolhendo esse candidato. Nisso é que resume, é nisso que reside a democracia. A democracia reside no quê? No fato de você ter ideias antagônicas e que, numa situação de igualdade, possam debater entre si. Porém, hoje a gente não vive numa situação de igualdade. A gente tem claramente o lado da esquerda, totalmente favorecido, seja por leis, seja pela questão da mídia, seja pela questão da sociedade como um todo, né? E a gente vê que o pessoal da direita, o pessoal dos conservadores, eu me coloco como conservador, né? Os conservadores cada vez mais sendo encurralados, jogados num canto, e sem ter vez e voz ativa para expressar a sua opinião, muitas vezes. Muito bem, você que está em casa nos acompanhando, você está ouvindo e acompanhando a entrevista com o Rodrigo Conrad. Fala muito esse jovem, hoje eu posso falar jovem porque ele é mais jovem do que eu. Então, fala muito esse jovem, afinal, ele é professor universitário da Horus e em Chapecó também, né, Rodrigo? Na UCEF, né? Na UCEF, exatamente. Então, hoje na verdade, a nossa entrevista está sendo gravada e vai para o ar durante essa semana. A gente agradece imensamente a tua presença, Rodrigo, por disponibilizar do teu tempo. A gente sabe que daqui ele vai direto para a universidade. Então, nós agradecemos a tua participação. Quero deixar o espaço aqui para que você possa deixar o teu recado para o pessoal que está em casa nos acompanhando.
Muito bem, Grazi. Primeiro, agradecer o contato, né? Agradecer o convite para a gente poder ter essa conversa hoje, esse bate-papo, né? Quem sabe que eu possa, quem sabe, vir mais vezes, né? Para ter uma Com conversa, certeza, está colocar outros convidado. pontos, assim, eu acho que é interessante, né? Ter a oportunidade. Enquanto a gente pode falar, que a gente fala, né? A gente não Exatamente. sabe como é que tá esse mundão aí, daqui a pouco a gente nem mais essas lives a gente não vai poder fazer, né? Mas agora eu quero me dirigir a você, caro eleitor que me assiste nesse momento, né? Eu fui político, fui candidato a essas eleições, não sou de família de político, né? Nunca tive pretensão de ser político. Em 2020 fui convidado por um grupo lá de São Carlos a estar encabeçando uma campanha de direita, uma campanha conservadora, e fui meio que escolhido pelo pessoal lá para encabeçar a campanha a prefeito. Dessa forma, também esse ano fui escolhido para ser candidato a deputado estadual. Mas não tenho nenhuma pretensão grande na política, não quero me tornar esses políticos tradicionais aí, o político do sorriso falso, do tapinha nas costas, e aquele que cumprimenta do outro lado da rua o cara que nem está enxergando. Não. Minha maneira de ver, de enxergar a política não é essa. Portanto, com você, eleitor, eu não falo agora como político. Eu falo com você como pai de família. Eu falo com você como professor. Eu falo com você como um cidadão comum, que mora na zona rural, né? Que tem a sua rocinha, que planta o seu feijão, planta a sua mandioca. Aquele que vive uma vida comum como você. Tome cuidado e preste muita atenção em quem você irá votar nesse dia 30. Temos duas opções colocadas claramente. A opção do 13 e a opção do 22. Muito já foi falado, né? E a gente tem os nossos programas eleitorais aí, né? Um ataca o outro, um chama o outro de mentiroso, e um diz que o outro faz fake news. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, né? Eu quero falar com você e pedir para que você coloque a mão na sua consciência. Olhe para dentro de si. Pense em tudo que os seus pais te ensinaram. Pense em tudo que você aprendeu com os seus avós, se você teve a oportunidade de conhecer os seus avós. Pense nas tradições que você recebeu de pequeno. Pense na religião que você aprendeu de criança. Coloque tudo isso aí numa balança e compare as duas opções que temos. É só isso que eu te peço. Não vou aqui ficar fazendo proselitismo barato, e Bolsonaro fez isso, isso e isso, o Lula fez isso, isso e aquilo. O povo já está careca de escutar isso. Já está careca de saber dessas coisas. O que eu quero falar é com o teu coração. Quero falar, se você me deixar, que eu consiga tocar na tua alma. Preste muita atenção e olhe quem está acompanhado de Lula e seus amigos, e quem anda e quem está acompanhado de Bolsonaro e seus amigos. Faça essa comparação. Não se deixe guiar por estratégias de marketing, por vídeos bonitos, bem editados, uma roupa bonita, uma maquiagem bem feita, um discurso alto, em bom som. Isso tudo é balela. Olhe para o que aquela pessoa acredita. No que aquele candidato pensa. No que aquele candidato quer trazer de verdade para o nosso Brasil. É isso que eu te peço. E, se possível, que nesse dia 30, vote 22 e vamos eleger, ou melhor, reeleger Bolsonaro presidente. Muito bem, muito obrigada, Rodrigo. Agradeço a ti que está nos acompanhando. Lembrando que a nossa entrevista hoje é gravada, mas que você pode deixar o seu comentário, o seu questionamento, a gente vai mandar para o Rodrigo. Com certeza. Então você vai lá, curte o nosso canal, compartilha, deixa a sua mensagem. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima Você na Política.